Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría quererte un poco menos. Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Estamos aqui na nossa trincheira, na nossa batida. É aí, tem até um gato miando aqui, ó, meu Deus do céu. É isso aí. E a gente vai curtindo aí Maná, a maior banda de rock do México. Vivir sem aire. Vivir sem aire. Ferrolera, mandando brasa aí. Como pudiera vivir sem aire, vivir sem ti, vivir sem água, vivir sem nada. Parece até promessa de político, né? Promessa de amor é igual a promessa de político, né? No começo, ninguém pode viver sem ninguém. Depois também ninguém pode viver com a pessoa por perto. Mas tudo bem. Isso faz parte. Isso faz parte. É isso aí mesmo, gente. Vamos embora, vamos compartilhando aí, se inscrevendo no canal, convidando os amigos e inimigos. Chamem os bolsonaros, os bolsominions, os petistas, os petenazes. Vamos todos fazer um grande luau, mandar Bolsonaro e Lula numa lua de mel para o inferno sem volta e vamos abrir as portas da esperança de um novo Brasil. Que tal? Que tal? Vambora, vamos tocar o barco, tem mais coisa aí na frente. É isso aí, gente. Quinta-feira é hora de a gente fazer um daqueles programas bem Dona Rose, bem incisivo, de uma forma bem clara, sucinto, do jeito que a gente faz aqui, do jeito que a gente fala. Uma linguagem que todo mundo entende, tá? Uma linguagem que todo mundo entende. E você tem que entender isso. Isso aqui não é panfletagem, isso aqui não há panfletagem, não há puxação de saco de partido, não há nada. Toda a nossa real intenção aqui é um compromisso com o país que a gente vive. Nós não temos outro planeta para ir, nós não temos outro país para ir. É aqui que moram os nossos pais, ou estão enterrados como os meus, é aqui que estão os meus filhos, é aqui que estão netos, sobrinhos, gente que a gente não gosta, gente que a gente detesta também está aqui, mas faz parte, né? É o tempero da coisa. Tá? Então deixa eu dar uma abridurinha aqui, só para amanhã eu prometo abordar melhor o assunto, porque é sobre a crise internacional na Síria, lá entre Rússia, Turquia, Síria e Estados Unidos. Como eu falei, aquilo ali me cheira a farsa, sempre me cheirou a farsa. Eu não tenho nenhum grande contato, eu não tenho rainha, eu não durmo na casa de condes, de barões, de gente da família real europeia, nada disso. Eu não tenho agente da KGB que é meu informante, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos na CIA, eu não falo 10 idiomas. Mas tudo ali me cheira a uma grande farsa. E isso aí ficou provado porque consta que a partir de amanhã, se não me engano, há um cessar-fogo entre a Turquia, entre a Rússia e entre mortos e feridos se salvaram todos. Vimos uma guerra aí de derruba drone daqui, derruba um avião dali, e houve mortes, e houve isso, e houve aquilo, mas a geopolítica, o xadrez internacional, lamentavelmente, ele não personaliza suas vítimas.
As coisas são feitas por grandezas, são feitas por grandezas. Foi assim que morreram alguns marujos lá no Kursk, porque queriam levantar o Kursk para humilhar o recém-presidente da Rússia, Putin, que botava as unhas de fora, e ele reverteu o jogo. E algumas pessoas pagaram com a vida. É cruel, não é fácil. Por isso que ser estadista não é para qualquer um. Hoje eu estava vendo um discurso de Hugo Chávez, vi a veemência, vi a força com que ele fala. A força que aquela força faz no seu ouvido é diferente. Você ouvir o Hugo Chávez falando é diferente. Você ouvir certas pessoas é diferente. Vamos dizer assim, é hipnótico. A hipnose não vem pelos olhos, pelos movimentos. A hipnose, normalmente, ela acontece pelo ouvido. Claro, existe a prestidigitação, né? Que é o movimento de mãos, a habilidade que te engana. Mas a maior enganação é auditiva. É a forma como a pessoa fala. É o jeito com que ela fala para o público que ela fala. Então, por isso que existem estadistas, existem grandes oradores e existem medíocres. Ali eu falo que ali parece, ao que tudo indica, a minha aposta é que foi uma grande farsa. A Turquia ficou mais longe dos Estados Unidos e da OTAN e ficou mais desembaraçada para se tornar pelo menos um país, vamos dizer, livre. Você não pense que o Erdogan vai cair de hoje para amanhã, porque o Erdogan, com pulso forte, melhorou o padrão de vida lá do povo turco a um ponto nunca antes visto. Ele fez o que o Lula prometeu fazer aqui, ele fez lá. Então, esse daí é a minha pincelada sobre uma coisa, um dado relevante, porque tem gente achando que a Terceira Guerra Mundial iria acontecer ali. Não vai acontecer, gente. Se a Rússia abater 2 aviões americanos, ou se os Estados Unidos abaterem 2 aviões russos, os russos abaterem aviões americanos, ou os americanos abaterem aviões russos, eles vão passar um pano quente. Ninguém vai tacar fogo no mundo por causa de um ato isolado. Já aconteceram vários. O Kursk é eu já falei sobre isso, já expliquei. Então, mais devagar. Não é assim dessa forma, não. As coisas acontecem. Outra coisa que eu quero adiantar para vocês aqui, que é uma aposta, falada com o André, inclusive quem é do grupo lá, pode ir lá ver a conversa do André depois do ótimo vídeo do Cláudio ontem. O Cláudio ontem colocou uma conversa ao pé da TV aqui com o rádio no fundo, né? O rádio marcando ele. E ótimo, e os comentários do André é um espetáculo à parte lá no grupo. Porque o André é o seguinte, né? Ele caça ninho de avião e taca pedra em trem. O André é doido. Tá? Mas de vez em quando ele desce ao planeta Terra, tem um pouco de lucidez. E hoje a gente conversava muito sobre esse assunto. Um assunto qual a gente concorda. É sobre a ampla farsa, ridícula, até canhestra, do coronavírus. É o cara querendo dizer que seu vizinho com cara de bundão, com óculos fundo de garrafa, tremendo com a vara verde, é valente demais e é o valentão da rua. Você olha para ele e você fala, bicho, me desculpa. Isso aí é professor de história dos ruins. Pelo amor de Deus. Ó, então uma coisa, por favor, quem é professor de história não vem dar ataque de pelanca aqui comigo, não, que eu mando para aquele lugar. Só não mando para outro lugar porque hoje é Dona Rose. Então, hoje é padrão Dona Rose e não tem esse negócio. Não. Então é o seguinte, é isso que estão querendo falar. Agora, existe uma possibilidade que efetivamente exista um supervírus que está nessas áreas contaminadas da China e da Itália. Não me perguntem por que na Itália, não sei. Porque ninguém precisa ter medo dessa virose fajuta. Hoje eu passei mal pra caramba de uma crise de rinite alérgica, 10 vezes pior que 4 coronavírus juntos. Então é o seguinte, ninguém caia nessa. Pode ser que exista efetivamente lá na China, naquela região isolada, um puta de um vírus aí, ou alguma coisa, que não é coronavírus coisíssima nenhuma. Esse coronavírus é simplesmente um Paulo Guedes da vida. Ele está fazendo barulho num lado enquanto as coisas brabas estão acontecendo do outro. E é sobre esse assunto,
para os minuteiros que eu quero falar. É uma questão bem razoável. Como eu previ e como qualquer pessoa sensata previu, só que eu tenho coragem, eu faço um programa baseado em cima disso aí, eu arrisco, eu jogo minhas fichas em cima da mesa. O Brasil está derretendo. Derretendo na mão de uma gangue, de uma quadrilha irresponsável que tomou o poder. Graças a um trabalho midiático, é um trabalho de mídia, o trabalho aconteceu em várias frentes, inclusive pela entrega, né? Pela entrega do próprio PT na situação, como entregou o governo, porque vocês tentem imaginar o Cid Gomes no lugar da Dilma. O Cid Gomes, que como senador entrou dentro de uma retroescavadeira desarmado, tomou 8 tiros, 2 no peito, não morreu de sorte, encarou um bando de delinquentes que nem policiais são, ou não estavam como policiais, estavam ali como meliantes, como bandidos, tanto é que isso aí, o adorno da máscara e dos rostos tapados e capacetes, luvas, mostra que não estávamos em frente a um grupo de reivindicação, e sim uma quadrilha que ainda covarde como era, levou mulheres e filhos para se colocarem atrás deles, usando como escudo humano, que a gente nem sabia se eram as esposas deles ou quem fosse, porque ali não tinha registro de nada. Agora vocês imaginem o Cid Gomes tendo o Sérgio Moro, um juizinho capial, de uma vara desimportante, de uma cidade, no Anos do Judas, hoje é Dona Rose, no Anos do Judas, fazendo aquilo. Vou soltar o vídeo aqui. Bicho, o Cid Gomes iria fazer questão de pessoalmente ir lá e prender o Sérgio Moro em cima da Lei de Segurança 7170, Lei de Segurança Nacional, e lacrar os transmissores da Globo, porque transmitiam em cadeia nacional por uma concessão pública. É isso que eu falei, o discurso tão bom de ouvir do Hugo Chávez. Por que todo mundo tinha medo do Hugo Chávez? Por que todo mundo tinha medo do Fidel Castro? Por que todo mundo teve medo dos grandes oradores? Até o Hitler, para o mal, foi um grande orador, um grande catalisador da vontade do anseio popular. Como? Não vem me dizer que o Hitler não tinha apoio popular. Começou com pouco, mas foi crescendo. Ao contrário do nosso desprezível Bolsonaro, com a sua total falta de qualidade e ao qual ele se presta. Ele se presta ao papel ridículo de se apresentar como um comediante para fazer troça da desgraça que o país vive. O país vive uma crise moral, uma crise ética, e a própria qualidade dos elementos que o cercam no governo dá um tom internacional. Por que você fala isso, Rubem? Bem, porque está acontecendo o que eu já falei há muito tempo. Nós estamos mergulhando na maior tragédia que já houve na nossa história, nossa maior tragédia econômica. Não tem hiperinflação, não tem nada. Não tem inflação galopante, não tem nada. Porque naquela época existia inflação, mas existia industrialização e pleno emprego, coisa que não existe mais. O ano passado, eu já repeti eu já falei uma história aqui algumas vezes e vou ter que repetir. Eu sou repetitivo até nas histórias, mas é para ficar bem. É a história do tapa na cabeça do careca. Quando eu olho é porque eu falo assim, quando eu olho para um eleitor PT Minion, quando eu olho um cara que é Minion, eu olho, na mesma hora eu lembro da figura de uma mulher levando para casa uma banda de um filho vindo do palácio do rei Salomão, porque ela preferiu que cortassem a criança no meio e ficar com a razão, que é o PT. O PT fez isso. E toda vez que eu olho para o Paulo Guedes contando suas mentiras, ou modificando as mentiras, esse governo, eu lembro da piada que eu já contei aqui, acho que 2 vezes, e conto de novo, sem problema nenhum, do cara que entra no cinema, senta do lado do amigo, e o cara olha lá na frente e fala assim, rapaz, olha lá aquele careca, te dou 50 contos se você der um tapa na cabeça dele. Falei, porra, assim, o cara é grande, brabo, dá seu jeito. Ele foi lá, chegou perto,
tal, tapa na cabeça do Careca. O cara olhou para trás, brabo. Alexandre, há quanto tempo, rapaz? Ih, rapaz, não é Alexandre, não. Pô, sou Alexandre nada, rapaz. Porra, que isso? Desculpa, rapaz, igualzinho amigo meu, Alexandre. Pô, desculpa aí, desculpa. Pô, o cara chiou. Ele voltou e falou assim, meus cinquentinha pra cá. Botou os 50 no bolso. O Careca ficou puto, foi lá na frente, sentou mais longe lá. Pô, só tem maluco aqui? Sentou lá na frente. O amigo, não satisfeito, falou assim, eu quero ver você ir lá e dar outro tapa na cabeça dele. Ele falou, porra, outro tapa, eu mesmo. Te dou 100 conto. Vai levar 150, já levou 50, vai levar mais 100. Topa? Ele falou, topo. E lá foi o Paulo Guedes. Quer dizer, o que seria o Paulo Guedes, né? Vai para lá, chega perto e tal na cabeça do Careca de novo. Quando o Careca olha para trás, ele fala assim, rapaz, Alexandre, acabei de dar um tapa na cabeça de um cara ali pensando que era você. E voltou e ganhou os outros 100. Porque o Careca, pelo visto, era a gente. O Careca era o povo brasileiro. Porque o Paulo Guedes veio para o governo Bolsonaro porque quando ele entrasse no governo, ia chover tantos dólares aqui, ia ter tanto investimento internacional, que a gente não ia saber o que fazer com o dinheiro. Que a gente não ia saber, era tanta coisa, são tantas promessas, e a única coisa que ele botou foi uma quadrilha de saqueadores, começando por aquele bandido, daquele Roberto Castelo Podre, na Petrobras, o maior quadrilheiro de todos. São tão quadrilheiros, tão bandidos, tão marginais, que eles venderam boa parte dos ativos da Petrobras, colocaram no balanço como lucro, dividiram dividendos e colocaram na propaganda oficial do governo de que a Petrobras teve o maior lucro de sua história, na mão deles. Ou seja, dilapidando o patrimônio, vendendo tudo. O ano passado, o Brasil, o governo do PT, cometeu erros demais. Agora, só que tem uma coisa, quando a Dilma Rousseff saiu do governo, nós tínhamos na nossa poupança, aquela poupancinha que você guarda para um unheiro, um cobreiro, qualquer coisa, uma hemorroida supurada, qualquer merda, ou, desculpa do merda, nem merda ia passar, mas passou, né? Fazer o quê? Não posso regravar. Deixou 372 bilhões de dólares, tá? Pois bem, o ano passado, 38 bilhões de dólares foram torrados, a maioria em contratos swaps, ou seja, o verdadeiro puteiro financeiro. Porque é isso que o Paulo Guedes promoveu. É isso que o neoliberalismo está promovendo no Brasil. 38 bilhões. Esse ano, até porque é o seguinte, o site do Banco Central era simples. Você chegava lá, acessava reservas cambiais. Você ia para lá. Hoje você entra na página, você não acha mais. Está oculto em algum lugar ali. Não achei. Também não me preocupa não, porque eu sei que o próximo passo do Paulo Guedes é destruir todas as reservas que já estão se aproximando dos 300 bilhões de dólares, porque esse ano eles já devem ter torrado uns 7 ou 8 bilhões de dólares, queima de reservas, vendida para segurar o dólar, que não seguraram. O PIB brasileiro cresceu 1,1, parece até 2 chifres, né? 1,1, uma vírgula no meio, 1,1. Parece até a ponta de 2 chifres. Coincidência. Foi isso que cresceu o PIB brasileiro. Em dólar, a nossa economia encolheu 4%. E o dólar tem uma alta, eu posso calcular aqui por alto, aquele cálculo de botequim mesmo que a gente faz, da conversa informal, eu posso calcular em 25%. Vocês imaginam se o PIB brasileiro aumentasse isso? Fora isso, 45 bilhões de dólares sumiram, meteram o pé do Brasil, foram embora. O pessoal tirou esse dinheiro daqui. Por quê? Mercado não confiável. É aquele negócio, meu filho é puteiro, não casa com ninguém de lá não, tá? Vai lá, se diverte, mas vem embora.
Casal, você casa com a menina prendada daqui. Esse é o dinheiro. O dinheiro de fora que vem no Brasil é como o pai que manda o filho no puteiro, no prostíbulo. Vai lá, filho, se diverte, mas não traz nem neto nem nora pra cá não, tá? Na hora de fazer isso, você vem aqui que a gente tem o nosso nível. É exatamente isso que foi feito. Fora isso, a dívida brasileira aumentou. Ou seja, o Brasil caminha para a insolvência. Total. Total. Hoje nós dependemos de uma bolsa de valores que depende de uma UTI, que depende dos humores do que acontece no sudeste da China ou no quinto dos infernos. Porque nós não temos mais produção, nós não temos nada. A produção industrial brasileira acabou. Todo mundo, ninguém quer mais trabalho também, né? A verdade é essa. Ou o cara quer ser pastor, ou se contenta em ser entregador, ou Uber, tudo processo de baixa complexidade e muitas vezes com um canudo da Unisquinas embaixo do braço. Universidade Geral da Esquina. Então criamos tribos, a divisão foi perfeita. E o que ninguém enxerga é o buraco onde a gente está se enfiando. Amanhã vai ser sexta-feira 13 mesmo. Amanhã é dia de decisão, porque eu sei, eu vaticinei que até março de 2021 isso aqui ia implodir. Mas pelo visto não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Hoje o dólar brasileiro, o dólar bateu aqui 5,11. 5,11. Porque aquele 4,61, aquele 4,61 não existe. Aquele 4,61 já falei. Aquele 4,61 é para pegar os nossos dólares e vender para os bancos através de contratos e depois eles voltarem para a gente pelo preço do dólar turismo. A diferença o cara aplica na bolsa. Aplica com o lucro do lucro. Deu errado, deu, dane-se. E já está dando errado. A bolsa caiu 4,6, eu acho, se não me engano. Amanhã vai ser um dia decisivo. E o Paulo Guedes continua dizendo, e a melhor de todas é o seguinte, com essa tragédia, com essa desgraça inteira, no primeiro trimestre já querem aprovar a autonomia do Banco Central. Vocês imaginam? Simplesmente é transformar o Brasil numa senzala de ponta a ponta. Nós não temos mais emprego, nós não temos emprego técnico, nós não temos emprego de qualidade, porque quem dava emprego de qualidade no Brasil eram as empresas de engenharia. Quem pagava os melhores salários do Brasil, a maior massa salarial do Brasil, em números gerais, era a Odebrecht, a Petrobras, as contratadas. Empresas que, com todos os defeitos, nunca foram em Brasília negociar perda de direitos trabalhistas, não. Muito pelo contrário, eu vi as empresas construtoras brasileiras dando bônus, dando prêmio, dando 14º salário, pagando mais benefício. Agora nós ficamos na mão dos mesquinhos do velho da Havan. Quem é aquele pseudo bilionário? Da onde saiu aquilo? Da onde saiu aquela figura? Aquele Smigol. Da onde saiu aquela figura de gibi? Aquela coisa ridícula, patética. Esses são os heróis que nós criamos. Esse é quem o pessoal criou. O pessoal, para tirar o PT em cima, como eu falei, de uma campanha midiática superestruturada e com a participação ativa do próprio PT, com muita gente vendida lá dentro, que sabotaram o próprio partido, o próprio governo, nós demos de cara com isso aí. É isso aí. Quem é o grande nome respeitado em algum lugar? Paulo Guedes nunca foi nada, nunca foi ninguém. Mas já ia ser ministro da Dilma. Porque é o que eu falei. Eu tenho um gráfico aqui que eu posso dizer para vocês que eu recebi, e esse gráfico mostra uma coisa muito interessante. Primeiro, aquilo que eu sempre falo. De 1971 a 1980 foi o período que o Brasil mais cresceu na vida. Governo Geisel e governo Médici. São números, gente. São números. Não tem para onde correr. Bem, nos últimos 120 anos, o período mais miserável, os 40 anos mais miseráveis do Brasil foram exatamente o processo de democratização e a entrada da gente no neoliberalismo de cabeça.
Porque nós nunca deixamos de ser neoliberais. O governo do Lula foi neoliberal. O governo do Lula fez concessões, mas não reestatizou ninguém, não botou ninguém na cadeia. Participou, por isso que eu falo, eu não vou participar de circo em volta do Banestado, porque eu sei muito bem que no Banestado está todo mundo do PT junto, como tem o Banrisul que está de fora, e todo o sistema de lavagem, todo o processo. O maior exemplo é o Caio Fábio, que entregou o dossiê Caimã, que mostra para onde foi o dinheiro do Banestado, porque o Banestado é o caminho, é por onde saíram na CC5 o dinheiro. E para onde foi, o Caio Fábio trouxe toda a documentação e jogou na mão do Lula, o dossiê. E o Lula fez o quê? Com o Dirceu, foram lá e entregaram para o FHC e para o PSDB. Todo. Os bilhões que essa quadrilha tucana tem lá fora e que manteve o Brasil sob esse jugo. A manutenção do neoliberalismo aqui dentro. Está aqui, está aqui. De 1951 a 1980, o Brasil, vamos botar de 1940 a 1980, o Brasil cresceu a uma média aí de 6,5 ao ano. Os últimos 30 anos brasileiros, o processo de redemocratização, o único período que a gente cresceu e justiça seja feita foi no período do governo Lula. Teve as commodities, mas teve acertos também. Só que o Lula é figura morta, porque o próprio PT o matou, acabou com ele. E o que o Lula deveria fazer era aceitar de bom grado a própria morte, porque foi o PT que o matou, não fomos nós. Nós não, eu votei nele, votei de novo, ainda votei na Dilma, que foi a pior escolha que já poderia ter acontecido, porque ela é entreguista e está lá abraçada com ele agora, o que prova que está todo mundo hoje, pelo menos de uma forma ou de outra, come dentro do mesmo coxo. Então hoje é um alerta para isso aí. Não adianta, estão quebrando o país. O próximo passo é acabar com todas as reservas e a gente voltar para o FMI e entregarem um país totalmente destruído, enquanto meia dúzia de idiotas ficam dançando e pintando a cara de verde e amarelo, imundiçando, sujando as cores do Brasil com a própria pele. Porque é isso que um bolsominion faz. O cara que atura um governo desse e engole essas mentiras, engole toda essa sacanagem e endossa isso, você não está pintando a cara de verde e amarelo. Você está sujando as cores do Brasil com a sua pele, qualquer que seja a cor dela. Não importa, que aqui não tem esse negócio de racismo, não. Aqui o que vale é o indivíduo. Então você está sujando as cores do Brasil com a sua pele, seu idiota, seu imbecil. Seu manipulado, porque nem lucro você está tendo com isso, porque quem está tendo lucro está lá do outro lado. Enquanto Paulo Guedes está na frente, segurando o povo, enganando o povo, por trás a turma dele está saindo com toda a riqueza do país. Tudo, tudo. O que vocês montaram e o que vocês votaram é uma quadrilha, uma gangue. É isso que é. O governo Bolsonaro é isso, formação de quadrilha, bando, gangue, estelionatários, sem nenhum compromisso com o povo, com nada, só conversa fiada, só aquilo. Pelo menos gostei muito da presença do Carioca. Tá? Um palhaço canalha, porque o Carioca é um canalha, um mau caráter da pior espécie, e está no lugar certo no governo Bolsonaro, representando e mandando banana para o povo. E é o que o povo merece mesmo. Quem votou nele merece banana. Banana de dia, banana verde de noite. Porque Dona Rose está presente hoje iluminando o canal. Então, outras palavras, não vou usá-las. Tá bom? Amanhã a gente cuida do resto, conta mais alguma coisa e joga um pouco mais de luz nessas sombras que caíram sobre o Brasil. E amanhã a gente também tem um apanhado sério do que foi a Sexta-feira Negra. Porque aqui, como eu falei, aqui não tem abelhinha, aqui não tem passarinho, aqui não tem Pepe e Neném, aqui não tem ninguém, não tem nada. Aqui tem eu, a minha equipe. Muito boa, diga-se de passagem. Muito boa. Excelente. E aqui tem a nossa análise. Sempre tentando pautar a mesma pela honestidade, pela hombridade, sem carregar nas tintas. E tudo que nós falamos hoje foi verdade. Não saímos dessa. Tá bom? Um beijinho para todos. Até amanhã, se Deus quiser, Ele vai querer.
e está perto de eu fazer uma grande revelação aí. Não percam. Não percam, não percam. O Rubão vai fazer uma grande declaração. Em público para vocês. Mas isso vem depois. Até amanhã, se Deus quiser. Como quisiera